Voltamos com Maurício de Moura Costa e Celina Carpe. 12 milhões de hectares de florestas nativas. Essa é a meta que o Brasil precisa atingir até 2030. Para debater os caminhos e as oportunidades na implementação de projetos de reflorestamento e restauração dessas áreas, especialistas se reuniram em um evento realizado esse ano no Museu da Manhã. Oportunidades econômicas no contexto das mudanças climáticas. Esse foi o tema do evento realizado pela Coalizão, com o apoio de instituições como o CEBED e Conservação Internacional. Durante o encontro, foram discutidos os principais desafios que o Brasil precisa enfrentar para fazer parte de uma economia florestal fortalecida e a relevância de trazer esse debate para o estado do Rio. Colocar o tema de mudança climática, restauração, novo Código Florestal, o cadastro ambiental rural, todos esses temas, mesmo no momento de crise, é fundamental, porque você tem uma nova agenda no mundo todo, uma agenda de baixo carbono, que é uma grande oportunidade para o Brasil. E não só pela grande oportunidade para o Brasil, por exemplo, em relação a florestas, em relação à agricultura, que está claro que o Brasil é líder nesses aspectos e pode ser, por exemplo, um sumidouro de carbono, ou seja, vale a pena investir no Brasil porque o preço da tonelada de carbono em floresta, né, como sumidouro, é mais barato do que outros mecanismos tecnológicos, mas não só é por isso, também porque você tem, por exemplo, no Rio de Janeiro, uma série de produtos muito ricos, né? A gente tem, por exemplo, aqui no Gandu, que fornece água para a maioria do estado. A gente está fazendo um projeto, o CEBED está fazendo um projeto lá sobre infraestrutura verde. Por que isso é importante, né? Você está começando a ver não só nessa nova agenda, não só do lado do dano, de quando isso já acontece, a água é poluída ou tem a falta d'água. Não, como é que a gente preserva, como é que a gente conserva esse ativo que tem valor, né, que cada vez mais está sendo discutido esse valor, como a água limpa e potável, por exemplo, né, para todo mundo. Como é que a gente faz isso? Então a gente está começando a fazer isso, por exemplo, no Rio de Janeiro, né, na Bacia do Gandu, lá em parceria com a TNC, com o governo, com os governos locais, com a sociedade, porque você tem que fazer uma aliança de toda a sociedade para esse desafio. O Brasil tem uma meta de recuperar 12 milhões de hectares até 2030 de florestas nativas, tá? E uma segunda meta que é de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Eu acho que a gente tem que ser muito mais ambicioso do que isso. Zerar o desmatamento ilegal até 2030 significa dar um prazo de 14, 15 anos para cumprimento da lei. Eu acho que o Brasil precisa, na realidade, cumprir essa lei muito antes disso. Então a gente tem que ser mais agressivo do ponto de vista de reduzir o desmatamento ilegal e acabar com ele de uma vez por todas, até por uma questão moral. O Brasil é um país que precisa de solos para produzir agricultura. Grande parte do PIB brasileiro está ligado ao uso do solo. Então a gente tem que aproveitar bem e manter bem esses solos. E isso não pode esperar 2030, a gente tem que fazer isso agora. Tudo que se fala a respeito de restauração e reflorestamento tem que ser levado em consideração a questão do custo. Esse custo já está estimado? Existem estimativas, foram feitos levantamentos e trabalhos em termos de quanto custaria fazer o reflorestamento, a restauração dos 12 milhões de hectares que está no plano nacional, na política nacional, nos compromissos internacionais e no próprio Código Florestal. Estima-se algo em torno de 40, 50, 60 bilhões de reais. Mas, na realidade, eu acho que a questão é um pouco mal colocada, se posta pela perspectiva do custo, né? Você está falando, no fundo, de oportunidades enormes de investimento, desenvolvimento de negócio e que representam, no fundo, uma realocação ou uma melhor alocação dos recursos. Se você for comparar ou pegar como parâmetro o plano Safra movimenta 200 bilhões de reais por ano, dos quais, para financiamento da produção, dos quais cerca de 10% disso é o incentivo que está embutido nisso, 20 bilhões por ano. Então, o volume de dinheiro existe, é uma questão de você conseguir orientar esse dinheiro para o desenvolvimento de toda a cadeia. Alguns levantamentos até um pouco interessantes, se você for cercar as áreas que precisam da regeneração natural, não tem arame suficiente, não tem produção de ferro suficiente para isso, não tem mudas, não tem extensionistas, não tem serviços prontos para isso. Ora, ao encaminhar todo esse dinheiro, todo esse volume de recursos, você está dando uma capacidade de geração
de novas atividades, desenvolvimento econômico em padrões sustentáveis e verdes. Que é um ponto interessante que a Marina fala, são os ativos que o Brasil possui e que precisam ser vistos de forma estratégica, né? A gente não olhar mais como custo, mas como oportunidade de fazer alguma coisa que para o mundo tem valor, né? Eu acho que o Maurício traz uma visão fundamental para esse futuro que queremos, né? Dá um exemplo do estado do Rio de Janeiro. Já tem um estudo que nos mostrou que cerca de 150 mil hectares serão necessários serem restaurados só para cabeceiras de rio e para preservar a água. 150 mil hectares. Se você colocar um custo médio aí, que se fala, tem vários números, vamos botar 15 mil reais por hectare. É um número que muitas vezes você pode dizer assim, esse número é imenso. Só que já também tem estudos que mostram que maior parte desta área, desses 156 mil hectares, podem ser restaurados apenas por uma atitude de cercar. Quer dizer, é a tal da restauração natural. E que aí, ao longo de 20 anos, nós teremos estas áreas voltando a fazer sua função no ecossistema, de trazer água, quer dizer, preservar os nossos mananciais de água. Agora, Geise, eu acho que tem uma dimensão, que é o que nós da coalizão trabalhamos muito, qual é o modelo de produção de alimento e preservação de floresta que nós queremos ter e que nós vamos ter no Brasil com esses 12 milhões de hectares. Que não é, muitas vezes as pessoas imaginam uma área cercada e que ninguém toca. Nós temos uma legislação extremamente avançada no mundo, porque hoje um agricultor, um fazendeiro, ele tem dentro da sua área a área produtiva e uma área que é ou de reserva legal ou de APP, área de proteção. Quer dizer, o nosso alimento tem uma característica única no mundo. O nosso alimento preserva os serviços de ecossistema. E isso está embutido no custo do alimento que o Brasil produz, não só para os brasileiros, mas para o mundo. Então, acho que aí tem um ativo que tem que ser claramente valorizado, que o produto brasileiro, a soja brasileira, o arroz, o milho, tem uma característica importante de proteção nas mudanças do clima. E é isso que a coalizão quer demonstrar, que tem uma viabilidade econômica, este ciclo de produção, para que outros países copiem. Agora, a gente está falando aqui das oportunidades. Em relação ao que a gente tem disponível hoje de linhas de crédito e financiamento para esse tipo de atividade, o que tem é suficiente ou precisa se pensar também numa forma de ampliar? Olha, eu acho que o Maurício falou do Plano Safra. É um instrumento excelente de política pública. Então, como é que, por exemplo, nós poderíamos usar o próprio Plano Safra, que hoje já é o instrumento para a agricultura, para que ele gere um ciclo virtuoso para a agricultura de baixo carbono? Por exemplo, o Código Florestal, após o cadastro, né, ambiental, o cadastro ser aprovado, que agora foi inclusive estendido até 2017, mas com o cadastro feito, o que você poderia fazer? Criar incentivos para que o agricultor tenha maior subsídio, não só esse 10% que o Maurício mencionou, por exemplo, talvez 20%, se ele usar parte deste dinheiro para restauração antes do prazo que a lei obriga, que são 20 anos. Então, existem já hoje mecanismos de política pública e de financiamento que podem criar incentivos dentro destes mecanismos para essa direção e para essa agricultura que nós queremos. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.